Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também no distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados, assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o Jonatas Nunes, ele que é presidente da CEMAG, Confederação Municipal das Associações de Bairros de Guarujá, e vamos conversar, entre outros assuntos, logicamente os assuntos ligados à entidade, também sobre este famigerado projeto Escola Sem Partido, recentemente aprovado na Câmara. Eu vou deixar a bola mais para o Jonas, para a gente conversar sobre isso em primeiro lugar. Obrigado pela presença, Jonas. Obrigado, Valdir. Sempre um grande prazer estar aqui podendo debater com você. E, como você disse, nós que estamos no momento como presidente da CEMAG, que é a Confederação Municipal de Associações de Bairros do Guarujá, sempre temos a necessidade de fazer o debate político, seja nos bairros, seja nos assuntos macro, tanto do país, do estado, como do município. E esse projeto, né, ele vem de encontro ao retrocesso, ele vem na contramão da história, né? A gente é necessário lembrar que, infelizmente, ele foi colocado em pauta pela Andressa Salles, que é líder do governo, né, e que colocou em pauta no última sessão do ano, né? Sem debate com a comunidade, sem debate até entre os seus próprios pares. A gente duvida que os vereadores tenham conhecimento pleno de qual é esse projeto, né, porque não houve debate nenhum. E uma crítica que a gente tem que fazer é que isso expõe também a fragilidade do regimento interno da Câmara, que possibilita que um vereador qualquer, né, qualquer um dos 17 vereadores, proponha com mais 5 assinaturas simples, você propõe em regime de urgência uma pauta e a votação para o mesmo dia. Né? É necessário que o presidente da Câmara, Edilson Dias, que a gente sabe que é uma pessoa muito responsável, foi premiada recentemente como pela economia que teve durante... Pelo grau de transparência Pelo grau de transparência, né? Enfim, e que é um vereador muito responsável, não é no seu primeiro mandato, tem experiência, mas o próprio Edilson hoje reconhece que existe muita fragilidade no regimento interno da Câmara. A sociedade está aí para poder apontar esses equívocos e poder estar ajudando a resolver essas questões. Hoje, infelizmente, a gente vai ficar com esse fantasma pairando aí no ar, né? Até a próxima sessão da Câmara, que não é mais esse ano. E, por enquanto, infelizmente, a líder do governo foi responsável com o próprio governo, colocando a bola agora no colo do prefeito. Por isso, o slogan agora do movimento está nascendo é Veta Suma, né? Veta Suma por quê? Porque a bola agora caiu para o prefeito, que vai ter que ter um parecer em relação a esse projeto, e que ficou em maus lençóis, porque se a gente fazer a avaliação fria, né? Se ele veta, ele está dizendo que a líder dele na Câmara é uma pessoa que não sabe elaborar um projeto, que não está sabendo fazer a discussão adequada tal, e que estava equivocada. Então vetou porque a Andressa estava equivocada na sua proposição. Se não veta, ele fica indisposto com um conjunto importante, politizadíssimo da sociedade, que é organizado por partidos, por sindicatos, por professores, né, por movimento estudantil, por movimentos de juventude, por ONGs, movimentos sociais, enfim. Agora, infelizmente, por uma irresponsabilidade da Andressa e por uma fragilidade do regimento interno da Câmara, se causou esse constrangimento. Isso é no campo político. Agora, se a gente for fazer análise sobre a questão do ponto de vista do interesse do conjunto da sociedade, para nós, por que a gente é contra, Valdir? Eu queria explicar com uma certa tranquilidade. Não é nada pessoal, não é uma questão pessoal com o governo, com a Câmara dos Vereadores, com a Andressa Salles, não tem nada a ver com discussão pessoal, uma discussão puramente política, uma discussão puramente técnica. Primeiro, a LDB é muito clara quando ela fala sobre a questão da autonomia do professor na sala de aula, a autonomia curricular, a elaboração do currículo, né? A Lei de Diretrizes Básicas, a Lei de Diretrizes Básicas, que é federal, certo? Segundo lugar, esse projeto ele é natimorto, porque a próprio Senado já descartou a possibilidade dele. O Carlos Malta, que é um dos propositores, ele já retirou do Senado. O Cristóvão Buarque, que é um dos relatores do projeto, que dá parecer contrário ao projeto, porque confronta a LDB e confronta a Constituição brasileira, certo? Então, assim, no momento onde a gente tem um governo, como o governo de Michel Temer, que ataca todos os direitos da classe trabalhadora, ataca a Previdência, ataca os aposentados, ataca o direito dos funcionários públicos,
congela os investimentos na área de educação, na área de saúde, ou seja, investimentos na área de políticas públicas. Você tem uma lei municipal que propõe a estagnação, o engessamento do debate, da liberdade, da proposição, do debate amplo e democrático dentro das salas de aula e dentro da sociedade como um todo. É um projeto retrógrado, é um projeto conservador, claro, que infelizmente tem muito mais a ver, diz muito sobre quem está propondo, pois ele tem muito mais a ver com os interesses particulares, em rachar a sociedade mesmo nesse momento, né, de colocar essa discussão inapropriada para esse momento e fazer uma discussão muito populista, que é uma discussão entre aproveitar esse frafru que tem hoje na sociedade. É isso que eu queria ponderar contigo. Esse Escola Sem Partido, até para explicar um pouco para o telespectador, que é um projeto que circula aí o Brasil inteiro, sim, por meio da internet, difundido por meio da internet. Na internet você pode pegar lá, copiar e colar o projeto inteirinho, aplica na sua cidade, cerca de 100 cidades aí chegaram já até a aprovar isso, mas é um item numa agenda recente, muito conservadora e que pretende justamente isso, colocar a agenda, por exemplo, da questão da, acho que a segurança, muita gente já começa a colocar o conservadorismo excessivo, aquela briga do MBL com as exposições, aquela coisa. Parece que é justamente para colocar, dividir a sociedade no meio. O MBL, por exemplo, é um movimento que a gente só é possível numa época como essa nossa das redes sociais, da internet, aonde você não precisa ter um aprofundamento de uma discussão técnica qualquer para poder ter uma opinião super mega balizada sobre isso. Você só precisa ter um grande achismo. Então são pessoas que têm um aprofundamento no achismo, eles acham tudo sobre todas as coisas, mas tem que parar para pensar que a escola, ela não é só uma reprodutora qualquer, ela é a cadeia de transmissão da produção do conhecimento científico dentro de uma sociedade. Eu vou tentar colocar novamente com muita clareza. Você tem as universidades que produzem conhecimento, você tem as universidades que elas estão em todas as áreas do conhecimento humano, seja ela de exatas ou seja ela da área de humanas, ela está produzindo conhecimento para o conjunto da sociedade para melhorar a vida humana. Esse é o sentido da produção do conhecimento. Quando você vai questionar qualquer produção de conhecimento, você tem que estar muito bem abalizado. Eu não posso dizer, por exemplo, que a teoria da evolução das espécies é um achismo. Eu acho que não existe a teoria da evolução das espécies. Então você tem que se formar em biologia, você tem que participar de congressos de dos biólogos, aí chegar lá e falar, vou contestar a teoria da evolução das espécies. Eu vou contestar no campo científico. Eu não posso criar um achismo e falar, a partir desse momento, não quero mais que se fale de teoria da evolução das espécies nas escolas, porque eu não gosto dela. Não é uma questão de opinião, eu gosto ou eu não gosto. Ela faz, assim como, por exemplo, eu não posso fazer uma discussão com um engenheiro civil se eu não tenho a mínima formação na área. Olha, eu acho que não é legal esse cálculo de resistência de materiais, não. Mas numa rede social dá. Mas numa rede social eu posso dar uma opinião sobre tudo. Não importa se o prédio vai cair depois ou não. É o famoso pitaco. É o pitaco. Então, assim, a Escola Sem Partido é um pitaco na área da educação por pessoas que não são professores, não são pedagogos, não conhecem a realidade e a elaboração dos currículos, não se debruçam o ano inteiro, cotidianamente, sobre esses problemas da educação, e é essas pessoas que devem dar os seus pitacos, que são os pitacos oficiais na área, né? E para isso nós temos muitas pessoas pensando em educação. O Brasil, até pela dificuldade que tem educacional, pelas demandas, né, pelos seus desafios, nós temos grandes pensadores de educação. Numa cidade como a nossa, que todo ano tem a Semana Paulo Freire, nós colocamos em votação um projeto que fala sobre o não debate, o engessamento do pensamento dentro da sala de aula. Eu vou dar outro exemplo também, Valdir. Não é possível você não fazer discussão política dentro da sala de aula. Quando você vai dar aula de história, se você passa pela Segunda Guerra Mundial, tem como você não discutir que tinha de um lado um projeto nazista, do outro lado você tinha um projeto dos aliados, que tinha... Não tem como você não falar de capitalismo, não tem como você falar de socialismo, não tem como você não falar de toda forma de conhecimento. Então, a nossa proposta não é o engessamento em nenhuma hipótese, é mais debate, mais democracia, é isso que o Brasil está precisando. E a confiança, tem que confiar que hoje os professores são pessoas que querem dar aula, apesar de todas as dificuldades. Do desafio. A questão hoje não é engessar o professor na sala de aula, é dar as melhores condições, inclusive de salários,
condições físicas, de condições pedagógicas, para que ele desenvolva melhor a educação junto com os pais, com os outros trabalhadores da educação. Eu acho que esse projeto devia ser pensado não para a sala de aula, tá? A gente vai começar a discutir uma Câmara com partido, como disse o Júlio, que é um grande amigo também, colocou num texto recentemente na internet. A gente tem que começar a discutir mais politização, mais debate dentro dos partidos políticos, dos movimentos sociais, da Câmara de Vereadores. Nós propusemos para segunda-feira, dia 18, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Não tivemos resposta nem de sim, nem de não. De autorização então, sobre o uso da Câmara. E apesar de que alguns disseram que nós não precisaríamos da autorização, eu desconheço a possibilidade de não pedir autorização para fazer evento dentro da Câmara. Por isso nós protocolamos um pedido de fazer audiência dentro da Câmara dos Vereadores. Não disseram nem sim, nem não, muito pelo contrário. Então, ficou para segunda-feira, dia 18, às 18 horas, nós fazemos uma audiência pública em frente à Câmara, aberta ao público, democrática, onde partidos, movimentos sociais, sindicatos, todo mundo, se quiser ir lá participar, cobrir, os jornalistas e tal, fazer esse debate, se contrapondo na contramão do que é o projeto Escola Sem Partido da Andressa. A gente está propondo o contrário, que todo mundo possa debater, discutir e se apropriar do conhecimento produzido ali na rua, na praça, em frente à Câmara. Então vai ser segunda-feira às 18 horas. Estamos convidando a todos para poder participar. Além desse ato marcado para segunda-feira, logicamente as pessoas que estão se articulando contra essa aberração política aí, dá para chamar de outro jeito, porque dizer uma Câmara, numa sessão única ali, dizer que um professor pode debater na sala de aula com os seus alunos é uma aberração política, até porque tem esses critérios são designados federalmente, nacionalmente. Além disso, quais são os passos, quais são os caminhos? Pressionar o prefeito para vetar e depois pressionar a Câmara para não derrubar o veto? Exato. Pressionar o prefeito para vetar, tomar uma atitude coerente. Eu acho que a bola tem que ser repassada novamente para o colo de quem propôs. Olha, infelizmente, a vereadora, através da sua assessoria, pelo menos foi o que deixou claro no jornal Diário do Litoral da segunda-feira, do dia 18, ela, através da sua assessoria, ela coloca o seguinte, que esse projeto tem tem não só o interesse, como ele tem o propósito de colocar limitações como se fossem pseudo-profissionais da educação, eles chamam os professores de algo similar a isso, e diz que esses professores são militantes travestidos de professores. De uma arrogância fora do comum. Um professor formado em pedagogia, com experiência na sala de aula, que passa o domingo corrigindo prova, que tem aquela paciência toda com o aluno, com a sala de aula lotada, sem as condições adequadas. Esse sujeito aí é um sujeito travestido, não é um profissional. Profissional são as pessoas que, a toque de caixa, em 5 minutos, conseguem fazer uma avaliação que um conjunto de profissionais a nível nacional elabora uma década, por exemplo, para poder chegar à conclusão. Eles não, eles são profissionais fantásticos que podem votar e, sobretudo, e ter a caneta para poder dizer aquilo que o professor pode ou não pode fazer dentro da sala de aula. Então, a discussão, nosso caminhamento pedir o veto do prefeito, por isso esse nosso segmentos todos juntos, propõe o veta-suma, fazer com que volte para a Câmara dos Vereadores e os vereadores agora, após debater com a sociedade. Não é uma intimação, é um convite. Estamos convidando os 17 vereadores a debater com a sociedade, falar na cara dos professores que eles são pseudo-profissionais, que eles são professores travestidos, pessoas travestidas de professores, e discute tecnicamente. Eu quero saber se as pessoas teriam condições de conhecimento aprofundado o suficiente para poder fazer esse debate com os profissionais, com os professores, com os movimentos sociais, com os pais e mestres e tal, para poder convencer a gente que é isso mesmo. Olha, esse projeto é o melhor para a cidade, é o melhor para o momento histórico que a gente vive e tal. Nos convencendo, estamos até abertos, nos convencendo, a gente muda de opinião, mas duvido que eles tenham coragem de fazer esse debate. Outra ponderação interessante também do mesmo Julinho, do Júlio César, que manda um abraço aqui sempre, é que o projeto foi proposto pela líder do governo, do prefeito, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro,
A vereadora é do Partido Socialista Brasileiro, um governo que é apoiado pelo PSDB, que é a Social Democracia, e também pelo Partido Comunista do Brasil. Quer dizer, está faltando um pouco de política na Câmara. Eu só ia te pedir para a gente continuar o papo na segunda parte do programa, rapidinho. Certo. Antes do intervalo, só vou pedir para o Brian colocar na tela a edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, jornal que circula toda sexta-feira nas redes sociais e também no sábado, aí, a edição impressa, distribuída em alguns locais de grande concentração popular. A manchete principal dessa semana, justamente, que esse projeto aprovado pela Câmara de Guarujá já foi, inclusive, condenado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, dado o grau de perplexidade que ideias contidas nos inúmeros artigos lá do projeto contém. Um engessamento total do conteúdo histórico e até geográfico, por que não dizer, das principais matérias aí na área de humanas. O projeto chegou a ser analisado e condenado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. E aí outras reportagens interessantes nas redes sociais, o jornal Assunto Cidade está sempre por lá, no Facebook, no WhatsApp, também no site www.ojornaldeguarujá.com.br. O jornal é feito de maneira democrática, pluralista e independente, assim como esse programa Assunto Cidade. A gente volta já já para o segundo bloco do programa. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje aqui entrevistando Jonatas Nunes. Ele é presidente da Confederação Municipal das Associações de Bairros de Guarujá, a sigla CEMAG, você vê aí de vez em quando na tela, abaixo do nome do Jonatas. Jonatas também, também é um militante político e também candidatou-se a prefeito de Guarujá no ano passado. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas a gente deixou no ar a questão até a ponderação do Julinho, que o projeto é ultradireitista, né, ultraconservador, que leva o ensino para décadas, não sei se décadas, e feito por uma vereadora de um partido socialista cujo governo é apoiado pelo Partido Comunista até do Brasil. Está faltando coerência aí. Valdir, o governo, o executivo, ele não formulou ainda uma opinião sobre, né? O secretário de governo não deu parecer nenhum, favor, nem contra, tal, que eu acho que é ruim, porque eu acho que se a sociedade se movimentou rapidamente para se colocar, então o governo também tem que se movimentar rapidamente para dar uma resposta. Custa nada, né? Não custa nada. Eu acho que é uma questão de avaliação e posicionamento político claro, né, para não deixar em dúvida. Agora, setores que são secretários que ocupam espaço dentro do governo, deixaram claro que são contrários a esse projeto, até porque é inconstitucional. Então, eu acho que esse projeto não devia nem ser colocado para o debate, nem inconstitucional. Mas a gente tem que aproveitar o momento para fazer o debate sobre a questão política mesmo. Politizar mesmo o debate. Eu acho, por exemplo, que a pauta, como se fala, é um projeto absolutamente direitista. Eu acho que a discussão até nem é essa, se é de direita ou se é de esquerda. A discussão, mesmo porque existem algumas pautas do pensamento liberal do século XIX, Valdir, do século XIX. Eles são muito claros. O liberalismo é uma proposta capitalista, de capitalismo, é como gesta a sociedade capitalista. E os liberais, eles não têm esse nome à toa. Tem muitos liberais que defendem pautas, inclusive em países como na Europa ou nos Estados Unidos, que defendem pautas que hoje seriam consideradas avançadas no Brasil. A discussão não é nem de direita e de esquerda, nem de liberalismo ou de socialismo. A discussão é de um conservadorismo eu quis dizer tacanho. Conservadorismo. Um conservadorismo muito tacanho, muito retrógrado, muito
que é pouco técnico a discussão, pouco politizado. Por exemplo, a questão LGBT. Todo mundo quer colocar opinião na vida do outro, do que ele faz, do que não faz, é moral ou é imoral as opções sexuais, etc. e tal. Mas pouca gente discute que é um direito jurídico. A sociedade ela se rege pelo Estado democrático de direito. Aquela família normalmente que não concorda com o relacionamento entre 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo, ela não deixa o sujeito ou a sujeita participar nem da festinha de Natal, né? Nem no período do espírito cristão. Mas se um dos cônjuges morrerem, ele fica de olho no patrimônio que foi acumulado durante a vida dessas 2 pessoas. Então, o nome disso é qual? É uma hipocrisia e é uma sociedade onde se propõe que não se tenha direitos. A resolução dos problemas jurídicos não fica no campo jurídico, fica no campo da moralidade. O que nós estamos colocando muito claramente é que nada pode estar acima do Estado democrático de direito, nem sequer as religiões. A gente vive num Estado laico, queiram ou não queiram. Isso não é bom só para um segmento, isso é bom para o conjunto da sociedade. A gente precisa lembrar que houve um período em que houve uma hegemonia gritante de uma religião só sobre todas as outras na história da humanidade. E religiões hoje que têm um perfil conservador, não são todos, mas alguns fortes segmentos dentro dessa religião são conservadores, eles já foram os perseguidos dentro da sociedade. E aí vem o Estado Democrático de Direito e dá liberdade para eles, liberdade de organização, liberdade de se institucionalizar. Então, quando nós falamos de um Estado Democrático de Direito e de um Estado laico, nós estamos falando que tem que ter um guarda-chuva jurídico para todo mundo, para todos os cidadãos, todos, sem nenhuma exceção, que possam ter liberdade de organização, etc. E aí é que se inverte a pauta, fala assim, tem um setor da sociedade que quer ter mais direitos, tal, que é o setor da sociedade que está perseguindo outro. A gente faz até, os héteros fazem uma brincadeira, falam, os héteros são perseguidos hoje, tal. Mas nunca vi ninguém apanhar na rua por ser hétero. Eu nunca vi ninguém ser assassinado por ser hétero. Nunca vi ninguém chegar tá tomando uma cerveja no bar e falar, ô seu hétero, vira pra cá, tome-lhe um tiro, tome-lhe uma facada. Não existe isso. Então, a sociedade, ela tem que fazer esses debates para que a gente possa não guetificar, não colocar no limbo, no gueto, um conjunto de sociedade que hoje sofre. Assim como um dia, esse assunto era um tabu, mas necessitou ser enfrentado e ter resoluções para ele, como foi a escravidão. Houve uma época na história da sociedade que a escravidão era natural, fazia parte da discussão econômica. Eu preciso vender os escravos, comprei tantos, vou vender tantos e tal. E religiões também apoiaram a escravidão, ninguém se opôs, porque era lucrativo. Um dia se percebeu que era uma aberração, demorou, mas foi percebido. Hoje, alguns temas são considerados naturais, você massacrar uma parte da sociedade, você perseguir e tal. Mas o que nós colocamos é que existe já um tempo suficiente, nós estamos já no século XXI, no ano de 2017, né, entrando agora no ano de 2018. Com todas as possibilidades tecnológicas, enfim, né, morais, etc., para que a gente possa ter uma vida mais plena, de mais liberdade, de mais direitos, onde as pessoas possam se organizar, as instituições possam se organizar, e que para isso é fundamental, fundamental o papel da educação. A educação, ela é um local, a escola é o local onde você tem que ter a liberdade e a fluidez do debate e da discussão. Se você engessa... Por isso que não pode ser engessado. Por isso que não pode ser engessado. Eu comecei minha vida política aos 13 anos de idade num grêmio estudantil no Colégio Marcílio Dias. Quem me levou para a vida política foi minha professora de História. Comunista. Minha saudosa... Não era comunista, pelo contrário. Ela era uma militante... Não, estou dizendo aos olhos, hoje seria uma comunista, né, da Escola Sem Partido. Ela que era uma professora com P maiúsculo, professora Verinha de História, professores como Leonardo de Geografia, faziam que a gente tinha um interesse enorme por ciência, por filosofia, por história, discutia a democracia, nós estamos na redemocratização do país naquele momento, e ela nos incentivou a fazer a discussão do Grêmio Livre. Montamos o primeiro Grêmio Livre do Guarujá, um dos primeiros da Baixada Santista, montamos a entidade municipal dos estudantes secundários do Guarujá, e foi uma escola para muita gente, que hoje depois virou vereador, depois virou presidente de partido, que está na vida pública até hoje. Tem muita gente que passou pelo Grêmio Estudantil. Num espaço comum, num projeto como Escola Sem Partido, essas atividades como Movimento Estudantil, Grêmios Livres, eles são podados também. Exatamente. Isso é importante colocar, né?
Então a gente defende, não é engessamento, a gente defende mais democracia e mais participação, indo ao contrário do que a Câmara dos Vereadores hoje está propondo. Com certeza. Ô Jonas, aproveitando a sua presença aí também esse momento aí, esse final do primeiro ano de governo, você que foi candidato, como eu lembrei aqui, um dos 11 candidatos a prefeito de Guarujá, logicamente que é o sistema democrático, 2 foram para o segundo turno, Sim. Um se elegeu democraticamente, soberanamente, e tem lá o seu direito de fazer a sua administração ao seu prazer, ao seu gosto, né? Qual é a avaliação que você, com toda a propriedade, como foi um dos postulantes, poderia ser você que estivesse lá no governo, qual é a avaliação que você faz do atual governo na condução, principalmente de políticas sociais e políticas públicas? Eu só vou te pedir para... Sim. Eu colocaria simples, bem direto, Valdir. A questão é assim, hoje o governo é um governo de disputa. Tem muitos grupos dentro do governo disputando, brigando, se engalfinhando, e feliz ou infelizmente é assim a política. Só que o que nós colocamos é o seguinte: o que tem que avançar, e tem que avançar de forma muito clara, é que esse governo ele está sendo disputado por um setor, até a própria líder do prefeito na Câmara, colocando esse projeto retrógrado, é um exemplo disso. Tem um setor puxando para o conservadorismo. E a gente vê hoje, por exemplo, que tem setores dentro da prefeitura que têm posturas avançadas. O Sidney Aranha, na Secretaria do Meio Ambiente, nós concordamos com muitos pontos de vista dele. Não é só porque é do PCdoB não, mas é porque teve posturas corretas e avançadas. Nós temos hoje um diálogo muito bom com o prefeito, quando fala a SEMAG tem um diálogo muito bom com o prefeito. Nem sempre se concretiza em ações que vai de encontro às nossas demandas, mas pelo menos o diálogo melhorou. Em relação à Antonieta, melhorou muito. A Antonieta era um engessamento total e absoluto do diálogo com os movimentos sociais. Agora, o que precisa melhorar, e muito, é, de fato, criar orçamento participativo na cidade, de fato, criar conselhos que sejam deliberativos e não só consultivos, de fato, fazer com que tenha mais participação objetiva da sociedade dentro das decisões do governo. O governo precisa ouvir muito a população, porque tem muitos defeitos, muitos erros mesmo, na área de saúde ainda. A zeladoria dos bairros melhorou, a gente pode, é um ponto positivo, mas precisa ter uma continuidade desse projeto. E, fundamentalmente, eu acho que a gente precisa começar a enfrentar o principal problema de todas as cidades no Brasil hoje, que além de segurança, saúde e educação, é geração de emprego e renda. Claro. Não foi dado nenhum passo nesse sentido. Pelo contrário, a frente de trabalho tem acusações pesadíssimas do vício que foi as escolhas das pessoas, dos nomes e tal. E sempre as mesmas figuras por detrás dessas denúncias, sempre as mesmas figuras com esses ideais conservadores, retrógrados. É isso que eu falo que é governo em disputa. Tem sim um governo sendo disputado por um setor que é conservador, por um setor que é retrógrado, por um setor umbiguista que está muito mais preocupado consigo mesmo do que com o conjunto da sociedade. E esse governo tem que ser disputado sim por outros setores, pelas pessoas que têm visões mais progressistas, pelos movimentos sociais organizados, e que vão disputar esse governo, porque esse governo não pode ser de si mesmo, tem que ser um governo da cidade. Eu sou sempre a favor do não jogar contra a cidade. Jogar contra o governo, jogar contra a cidade. Mas isso não quer dizer ficar calado, vendo todos os problemas que tem e não dar os nossos pitacos oficiais. Claro. É esses que devem ser colocados. É possível avaliar o governo por meio de uma nota de 0 a 10? 0 a 10 hoje, 5 rumando para o 6. Por causa da comparação com a Antonieta, eu vou deixar claro. Qualquer governo que viesse hoje, você teria uma nota maior que 5. Por quê? Porque a cidade estava tão acabada, tão destruída, com tantos projetos parados, que hoje a gente vê um pouco de uma boa vontade em vários segmentos, né? E aí a gente vê que é um esforço muito grande. O não chega a 6 é um 5,5. Por quê? Não chega a 6 porque tem tanta coisa a avançar, e é possível ter avançado já nesse um ano, que a gente acha que precisaria de não só mais boa vontade, precisaria de um projeto muito mais claro. Quando a gente dialoga com o governo, a gente fala sempre isso. Qual o projeto de vocês? A gente, enquanto movimento social, tem um projeto, mas qual o projeto de vocês? Porque se a gente não tem projeto, a gente não sabe onde quer chegar. Você conhece uma historinha simples, bem para terminar. Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta para o gato, o gato lá, o sorriso, que tem um sorrisão, ela pergunta qual é o caminho que ela deve tomar. O gato fala para ela, mas onde você quer chegar? Ela fala, não sei ainda. Ela falou, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só quem sabe onde quer chegar, sabe qual é o verdadeiro caminho. Sabe escolher o caminho. Então é isso que esse governo tem que ter o projeto dele, que a gente ainda não sabe qual é. Ele não se encontrou. É isso. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Te deixo o espaço para você comentar o telespectador no finalzinho.
Então, agradecer, é sempre um prazer, esse espaço é democrático, como tem que ser a cidade, é o exemplo aqui de democracia, a imprensa da cidade, a nossa mídia, assim que tem que ser a Câmara, tem que ser aberta para o diálogo, para o debate, e a gente convida todos que possam ir na segunda-feira, dia 18 às 18 horas, nesse evento, para participar, e vai ser o primeiro, viu, Valdir? Claro. Depois vamos ter outros, vamos continuar aí cumprindo o nosso papel de cutucar e de levantar os debates na cidade. Vai dar para acompanhar isso pelas redes sociais? Vai dar para acompanhar pelas redes sociais também. Tá certo. Obrigado, tá Jonathan. Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.